O Luiz Araújo foi oferecido lá atrás, o Atlético tentou, mas não é prioridade. Se aparecer uma oportunidade, como o Atlético gosta do atleta, se aparecer uma chance, o Atlético vai tentar. Mas não tem nenhuma conversa avançada com o Luiz Araújo, tá? É uma possibilidade que foi aventada lá atrás e que, se ele não se ajustar com o Flamengo, ele pode sim ser jogador do Atlético, mas não tem nada adiantado, é uma possibilidade caso esse problema que ele tem com o Flamengo aconteça. Tipo assim, o Atlético tá... o Robinho Júnior teve problema com o Santos. Quer vir? Vem. Luiz Araújo, tem um problema? Vem. Entendeu? Porque o Atlético, de fato, tentou o Luiz Araújo, mas não rolou. O BAP não tinha deixado, mas o Atlético, de fato, olha com carinho, mas sem prioridade nenhuma, sem nenhuma força. O Atlético não está negociando, conversando com o Luiz Araújo com essa força, com esse volume. O Atlético está acompanhando. Se vacilarem lá e ele não ficar no Flamengo, como ele demonstra em alguns momentos sair, é possível, sim, uma vinda dele, mas não tem nada adiantado, tá? Só deixando o status que a gente tem de apuração. O Juan Jesus, uma pessoa me falou que não tem nada nem perto de estar fechado, mas que o Atlético, como consulta vários atletas, sim, tem consultas, tem interesse em bons atletas, aí a pessoa foi evasiva, tá? Então, tem alguma coisa, mas o que foi me dito foi, não tem nada nem perto da palavra avançada com relação a Igor Jesus. E aí, para fechar, o Lomônaco deu uma esfriada mesmo, todo mundo sempre pergunta do Lomônaco, não está rolando nada com o Lomônaco nesse momento. O Igor Jesus, eu senti que a pessoa foi evasiva e que, de fato, o Atlético... Juan Jesus. Juan Jesus, perdão, Juan Jesus, desculpa. Igor Jesus me serve. Então, que é o jogador do Napoli, então, não tem nada avançado. O Atlético tentou alguma coisa, mas ainda não caminhou nada para falar assim, estamos perto de fechar, tá? Pelo que eu percebi aqui, o Fred é o carro-chefe do Paulo Brax, e que, se ele cumpriu o que foi verbalizado lá atrás entre Paulo Brax, Fred e o Atlético, o Fred aparenta, neste momento, no dia de hoje, 6 de maio, como o cara mais palpável de desembarcar no Atlético. O Atlético vai contratar um zagueiro, que pode ser o Igor Jesus, mas na linha de frente, se tivesse Juan Jesus, me perdoa. Se tiver uma corrida de quem está na frente, hoje, estaria ali um acerto verbal com o Fred. É o mais próximo nesse momento. Não significa que não vai ser ultrapassado, que outros não vão fechar primeiro, mas é o momento. É isso que tem dito por hoje. E sobre o Robinho, é sobre isso, cara. Se ele não acertar, se ele tiver um litígio e sair de uma forma lá ruim com o Santos, ele já fez o sinal para o Atlético aceitaria tê-lo aqui. O Robinho já colocou panos quentes ontem, inclusive. Hoje pela manhã, a entrevista dele, já colocou panos quentes, entrevista. Já tirou, inclusive, a notificação extrajudicial. Estão retirando. Falou que foi algo do momento, cabeça quente dele, da família, mas que já está sendo retirada a ação. Não acredito também que ele venha, não, tá? O Robinho, para mim, não vem. Eu, tendo o Riquelme, o veneno, eu não olho com grandes olhos, não. Também não. Acho que o Robinho é um jogador tão pronto assim. Acho que ele tem um potencial muito grande. Ele até fez um post muito bom sobre isso nas redes sociais dele que eu tava vendo. Mas eu ainda prefiro dar oportunidade pro Riquelme, que é um cara que tá se destacando demais no Sub-17 da seleção. E o Veneno, que é um cara que não tá pronto, mas tem um teto grande.